Olá, adoradores do povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezino e hoje eu vou falar pra vocês de um livro que foi cedido em parceria pela Companhia das Letras e foi parte do nosso clube de leitura Preços com Clássicos em parceria com a Ju, da Biblioteca da Juju. E a obra de hoje, ela não só deu um prêmio Nobel pro seu autor, que na verdade ele nem pôde buscar, como também fez ele ser expulso do seu país de origem. E a gente está falando de Doutor Zhivago, do Boris Pasternak. Então vamos a um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição aqui. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de Doutor Zhivago. A gente conhece como protagonista o Yuri Andreevich Zhivago. Esse menino que vai se tornar Doutor Zhivago é, no princípio da narrativa, uma criança órfã que acabou de perder sua mãe. E tem que viver com seu tio, já que seu pai é um boêmio. E seu pai também não vai durar muito. O que a gente sabe desse tio é que ele transparece a sua filosofia para todo mundo, é uma filosofia socialista. Só que o seu tio não vai poder ficar com Yuri. Na verdade, ele acaba transferindo a responsabilidade de cuidar de Yuri para uma família, que não dá certo, mas acaba parando numa família em que tem Tônia. Tônia é basicamente a futura esposa de Yuri Zhivago. Só que nessa família acabam acontecendo festas, já que eles são meio que parte de uma alta burguesia, aristocracia, e numa dessas festas o Yuri conhece a Lara. Só que ele conhece a Lara porque acaba indo parar com o pai de Tônia e o irmão dela num tipo de hotel, e daí ele meio que se apaixona por ela à primeira vista. E ele vai voltar a ver Lara diversas vezes. Ele se casa com Tônia e, a partir daí, ele é obrigado a ir para a guerra. Ou melhor, ele vai porque tem vontade, acho que, de ir. É um pouquinho de cada coisa. Só que aqui ele ainda tem vontade de cuidar das pessoas. No entanto, mais pra frente, a gente vai ver que o relacionamento de Yuri e Lara começa a se desenvolver porque os dois acabam trabalhando no mesmo lugar. E esse relacionamento ele não vai pro viés romântico ainda. Na verdade, ele só vai pro viés romântico mais pra frente, quando uma segunda guerra está pra estourar. Lara, por sua vez, ela é casada com Pátia. E a gente conhece todos esses personagens ainda na infância. E aos poucos eles vão sendo desenvolvidos na narrativa até chegar à fase adulta. E mostrando cada um e cada perspectiva, bem como o que cada um vai se tornar, não só na vida cotidiana, mas também para a Revolução Russa. Antes de continuar essa análise, se você já leu Doutor Zhivago e quer opiniões mais aprofundadas, vem aqui embaixo no link da descrição do nosso podcast. Lá você vai encontrar não só a minha opinião completa, como a da Ju e também a da Lu, fazendo a análise de Doutor Zhivago. Antes de mais nada, eu quero dizer que essa leitura não é para todo mundo. E é uma leitura que pode ser um tanto torturante para aqueles que não estão acostumados ou estão esperando outra coisa. Por exemplo, como o desenvolvimento do romance do Yuri com a Lara, ou o desenvolvimento dos romances do Yuri no geral da narrativa. Inclusive, o próprio resumo ajuda nisso, até o meu mesmo. Esse é basicamente o plano de fundo do plano de fundo do real tema daqui, que é a Revolução Russa. A gente tem um romance que basicamente abalou as minhas estruturas, pessoalmente falando, porque na construção é extremamente impecável e a gente aqui tem uma prosa poética. Ou seja, a ideia do próprio texto é criar um texto maravilhoso. E o próprio Boris Pasternak, como o Yuri, era escritor. No caso, o Yuri, personagem, é escritor como Boris Pasternak. Assim, a gente vai ter os poemas no final do Yuri, que na verdade são do Boris, e a própria escrita do Boris no decorrer das páginas. E, nossa senhora, ele conseguiu fazer um trabalho primoroso em relação à narrativa. Mas isso faz com que o texto também seja descritivo. Tanto é que um dos meus pesares nesse texto é que, alguns momentos, a descrição eu particularmente não consegui ver a necessidade, então eu achei um tanto desnecessárias. Só que esse é o meu ponto de vista. Falando dessa obra no geral, eu achei sensacional a analogia que o Boris Pasternak faz. Não é à toa que ele é expulso, porque, nossa senhora! Mas falando das analogias, a gente tem coisas muito interessantes nessa narrativa, como a mulher. A figura do feminino aqui, ela é central justamente porque a gente começa a história com a mãe do Yuri morrendo. E
Basicamente, para quem não sabe, a Rússia é chamada de Mãe Rússia. Então faz todo sentido, nessa narrativa que fala sobre a Rússia, ter uma mãe morrendo no início, porque a ideia é dizer, ou melhor, a ideia do Boris é dizer que a Rússia está morrendo. E aí a gente vai ter uma mãe morrendo logo no início da narrativa e as mulheres vão ser análogas não só à Rússia, mas aos momentos da Revolução. Cada mulher ela vai ser centrada em algum período da Revolução. A gente vai ter a Tônia sendo a aristocrata, a mulher benquista. Tudo isso a gente vai encontrar na Tônia, que vai seguir os padrões da Rússia antes da Revolução. A Lara, que é a paixão fogosa, inclusive, do Yuri, é aquilo que desmonta o Yuri de Vago, é também a revolução. É tanto o desejo de revolucionar do próprio Yuri, quanto também uma mulher que vai abalar todas as estruturas da sociedade. Não só pelas coisas que ela faz, mas pelas coisas que ela pensa. E esse teor análogo dentro da narrativa é incrível. E a gente vai ter mais uma mulher no final, que seria o resultado dessa revolução. Mas aí eu não posso falar porque é spoiler. Você tá lendo o Doutor Zhivago em busca de um romance romântico, você vai quebrar muita cara. Porque aqui é uma discussão filosófica, sociológica, artística sobre a Rússia. Inclusive, há várias passagens sobre arte. A significação de arte, a conceituação de arte. Não que o Yuri dê uma resposta, ou Boris Pasternak, melhor dizendo, deu uma resposta porque não tem, mas aqui a gente vai encontrar diversos conceitos de arte, principalmente a literatura russa. O que significa? Tem passagens lindíssimas, extremamente cativantes, de um desenvolvimento primoroso. A questão da crítica, não só política, como filosófica, também entra em cheio nesse romance, porque ele tá criticando o Partido Comunista. E aqui a gente vai ter passagens fantásticas. Também vai falar sobre um tipo de encarceramento, já que a gente leu no Presos com Clássicos. E aqui a gente vai ver um tipo de encarceramento que é aquele encarceramento que você se sente dentro do status político. Embora você possa ir e vir, isso não quer dizer que você tá livre. E o Dr. Zhivago, ele sente isso na pele, então é brilhante a maneira como é desenvolvido. O contexto histórico tá perfeito, até porque o Boris viveu naquela época, então faz todo sentido. Todo o desenvolvimento é sensacional. É um romance que abalou as minhas estruturas de tão bem feito. Eu acho que a forma como o Boris Pasternak executa esse romance, com exceção das passagens que eu acho desnecessárias, é de suspirar. Por último, eu quero comentar que esse romance em específico me lembrou muito Anna Karenina, do Lev Tolstói, que a gente já fez resenha, eu vou deixar aqui nos cards. Porque ele começa de um jeito e ele termina de um jeito. Ou seja, ele é um romance cíclico. Tanto quanto a gente vai encontrar em Anna Karenina um romance cíclico, aqui a gente também vai encontrar. E esse aspecto é para mostrar que a vida, ela vai e dá voltas e acaba parando no mesmo lugar. Inclusive quando se tem revoluções. E existem passagens maravilhosas nesse romance que reverberam essa ideia. Por isso eu quero fazer uma citação para vocês. As revoluções produzem homens de ação, fanáticos, maniqueístas, gênios limitados. Em algumas horas ou dias, eles derrubam a velha ordem. Os golpes duram semanas, anos e depois, durante dezenas, centenas de anos, passa-se a adorar o espírito de mediocridade que os suscitou como algo sagrado. Então, essa passagem vai dizer muito sobre toda a proposta de Boris Pasternak, porque ele está criticando o movimento revolucionário necessário na Rússia, pelo menos no meu ponto de vista, só que ao mesmo tempo que ele está fazendo essa crítica e levantando essa ideia de que a revolução é uma coisa que existe, ela vai suscitar a mediocridade como anteriormente outra revolução fez. A revolução de antes que se tornou basicamente a nova ordem. Então toda nova ordem que é suscitada por uma revolução, independente de como ela seja suscitada, ela vai acabar parando no mesmo lugar. E essa ideia, elaborada por Boris Pasternak, faz total sentido com a nossa realidade. Então, esse é um romance que eu realmente recomendo, porém, não para todos os públicos. Isso não quer dizer que você vai gostar desse livro. A leitura foi realmente penosa para muitas pessoas, inclusive do grupo do Presos com Clássicos, mas no final eu acho que é uma experiência que valeu super a pena. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição. Como vocês podem ver, essa edição aqui é capa dura, a diagramação é extremamente confortável.
não tem ilustrações, mas tem algumas notas de rodapé. A gente tem a divisão do romance em si e dos poemas de Doutor Zhivago. E, inclusive, eu quero ressaltar essa capa aqui, porque eu acho que ela faz todo sentido com a narrativa. E quando você lê o livro, você talvez concorde comigo. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Vou pedir pra vocês, se vocês puderem ou vocês quiserem comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon, por favor, use o link aqui debaixo da descrição, porque você ajuda o canal sem pagar mais nada por isso. Muito obrigada e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!